Olá, eu sou Leonardo Rodrigues, sou ator, professor, contador de histórias, pesquisador, mestre no ensino de teatro pela Unirio, especialista em ensino de arte no contemporâneo pela UFRJ. Estou aqui para trazer para vocês a oficina online O Dragão do Mar, o Andarilho Reconta. E queria primeiramente agradecer à Secretaria de Economia e Cultura criativa do Estado do Rio de Janeiro, que através do edital Retomada Cultural foi a responsável, né, pela realização desse projeto. Foi através desse edital que nós pudemos realizar um projeto que aconteceu com 3 apresentações na cidade, né, do Rio de Janeiro, na realidade 2 na cidade de Duque de Caxias, né, no estado do Rio de Janeiro, e uma na Arena Carioca, da Pedra de Guaratiba, Arena Chacrinha. E então, o objetivo dessa oficina online é que a gente possa conversar um pouco como foi o processo criativo que fez esse solo narrativo. Solos narrativos estão acontecendo bastante na cidade do Rio de Janeiro, né? Um tipo de modalidade, um tipo de teatro que está começando a se formar e que eu venho falar um pouco deles nessa oficina que a gente está realizando hoje, né? Então, objetivos, como eu falei, falar um pouco sobre o processo de criação do espetáculo, que é um solo narrativo, O Dragão do Mar. Lembrando que tanto essa oficina quanto as 3 apresentações, elas tiveram um intérprete de Libras para poder garantir a inclusão dessa população, né? E neste solo narrativo a gente vai estar falando sobre teatro narrativo ou rapsódico. Então, o que seria esse teatro narrativo ou rapsódico? Então, para poder começar a falar, eu vou ter que dizer um pouco o que é rapsódia. E aí eu vou utilizar a definição do dicionário Michaelis, o dicionário online, né, da editora Melhoramentos. Então, no dicionário fala que rapsódia, é um antigo trecho de poema épico grego declamado por um recitador profissional. 2. Cada um dos livros de Homero. 3. O pequeno trecho de uma composição poética. 4. Gênero de uma composição musical improvisada, cujos temas são motivos populares ou cantos tradicionais de um povo, que utiliza efeitos sonoros. Podem ser fragmentos ou pedaços. Então, a rapsódia ela tem essa grandiosidade do épico, do trágico, da narrativa épica, mas ela é um grande retalho. Ela reúne pedaços de canções, de acontecimentos. Então, durante uma narrativa rapsódica, o narrador ele pode incluir o público, criar um debate, ele pode cantar uma música, ele pode contar inclusive uma outra história que tem alguma coisa a ver com a história principal, e aí ele vai criando, né, na sua narrativa, no seu solo narrativo, um grande mosaico, uma grande coxa de retalhos que vai sendo apresentada. Então, essa característica de uma obra rapsódica. E aí o que eu estou falando aqui é de um teatro narrativo rapsódico, né? E antes a gente também precisa esclarecer algumas coisas que são presentes nessa oficina. Que é, por exemplo, a gente tem uma diferença entre contar histórias e teatro. Eles têm diferença sim. Contar histórias é diferente de fazer teatro. Mas também a gente acredita que existe uma tradição de contar histórias que define várias formas de se contar histórias. E uma tradição de teatro que também é múltipla. Então, não existe uma única maneira de contar histórias, do mesmo jeito que não existe uma única maneira de fazer teatro. E algumas dessas maneiras de contar histórias e de fazer teatro, elas podem se unir. E isso é o que a gente vai chamar de teatro narrativo, onde você vai ter um ator que pode estar em solo ou um grupo de atores te narrando uma história. No caso, a gente utilizou muito aqui a ideia também de histórias de vida. Que o que é isso? Basear a narrativa, as histórias de vida, basear a narrativa nas histórias pessoais dos narradores. Então, na hora de contar a história, aquele narrador ele vai trazer, além de elementos da sua vida, os seus pontos de vista, a sua maneira de ver o mundo, como ele acha que as coisas devem ser organizadas. Então, cada um vai contar a sua história do seu jeito, porque somos seres humanos diferentes, com pontos de vista diferentes.
Então, a história pessoal, a história de vida de cada um influencia. Se eu contar uma história para vocês e outra pessoa contar a mesma história, vai contar diferente aquela história. Vai ser a mesma história contada em uma outra versão. Então, isso é levado muito em conta no teatro narrativo, certo? Que é o teatro que nós estamos lidando aqui. Para poder criar uma metodologia, né, de como tanto contar histórias, eu me baseei na minha própria experiência como contador de histórias, né, nessas duas pesquisas que eu realizei, tanto na especialização quanto no meu mestrado, para poder definir alguns elementos que são presentes na hora de contar histórias e que eu poderia trazer para esse teatro narrativo. Esses elementos eu vou apresentar aqui para vocês, que são elementos presentes na arte, na minha arte em específica de contar histórias. Eles são a interação, o improviso, o jogo com espaço e objetos, o contexto pessoal, o repertório, o pretexto, a transição e o roteiro. Vamos falar um pouco mais específico de cada um deles. Né? A interação é o próprio jogo do ator-narrador na hora que ele está contando a história. Ele vai estar ali o tempo todo numa relação direta com a plateia, e nessa relação ele vai poder modificar, inclusive, o que vai estar acontecendo na história naquele momento. Esse jogo com cada participante, que seja alguém que ele esteja em cena ou, como eu falei anteriormente, alguém do público, vai manter o teatro o tempo todo vivo. Ele não é estático. E ele vai estar adaptando aos acontecimentos daquele momento. Então, essa interação vai garantir um frescor na interpretação, na atuação daquele ator narrador. O que abre o espaço para o segundo elemento, que é o improviso. Então, esse ator narrador ele vai estar o tempo todo improvisando. Por mais que ele tenha se preparado anteriormente, estudado a história, criado a estrutura que ele vai trabalhar, ele vai estar aberto ao improviso, porque ele está aberto à interação. Então, o improviso ele não vai ser o fim, mas ele vai estar ali presente nos meios de conseguir chegar naquele processo. Então ele vai estar improvisando o tempo todo. Então não vai ter nada pré-definido. E é isso que acontece quando eu estou contando uma história. Então o ator narrador ele vai estar nesse lugar de contar histórias. Ele vai ter um jogo com o espaço, além do público presente nesse espaço, se é um espaço aberto, se é um espaço fechado, as dimensões desse espaço, o que ele pode usar aquele espaço a favor dele. E os objetos que se tornam não só adereços, mas figurinos, elementos que ele pode usar que vão ajudar a contar aquela história. Então, ele vai improvisar, interagir com esses elementos junto com a plateia, trazendo o público para dentro, usando o espaço e esses objetos, ajudando ele a tornar a história mais clara para os seus ouvintes. Então, o contexto pessoal, que é o outro elemento, vai ser muito importante. Porque, como eu falei, ele vai usar a história de vida dele para poder dar os pontos de vista, para poder definir. Porque, óbvio, esse narrador ele pode ter uma posição distanciada, neutra sobre os acontecimentos. Isso é uma opção. Mas ele também pode intervir. Ele pode decidir que em determinado momento tal coisa é importante de ser ressaltada. Como ele pode achar que tal coisa tem que ser suprimida da história. Ele pode achar que naquele momento alguém da plateia decida fazer um debate sobre aquilo que está acontecendo. Então ele tem o poder de poder, naquele momento, através da interação que ele tem com o seu público, usar o contexto pessoal do público. Eu posso estar contando uma história que, para o contexto daquela plateia, aquela história tenha um outro sentido. E aí é muito importante o repertório que ele tenha formado. Obviamente, quando ele vai contar uma história, ele vai narrar uma história, ele conhece essa história. E ele também tem outras histórias da vida dele, que ele pode usar como repertório. Ele pode trazer uma música que ele conheça, ele pode que se encaixe, ele pode trazer uma outra pequena história, como dentro de uma trama de um romance, que você vai ter a história principal e outras subtramas. Na narrativa do Dragão do Mar, a gente também fala de subtramas. Acontece uma subtrama dentro da história.
e outras podem surgir no decorrer da interação com o público. Então é muito importante que ele tenha um repertório vasto. O ator narrador, ele tem que ler muito, assistir bastante filmes, conhecer bastante histórias, porque ele pode usar isso o tempo todo para aquele momento cênico dele. Nisso tudo, ele vai formar o que a gente chama de pré-texto, porque o texto, digamos assim, o texto cênico é o que acontece ali na hora. O pretexto dele é tudo que ele estudou, que ele viu, que ele vai ter como um arsenal, como seu repertório, para ele poder utilizar na hora que ele estiver fazendo a sua contação de histórias. Ou o seu solo narrativo, tá? Pensando aqui o solo narrativo como sendo o teatro narrativo. E existe um outro elemento que é muito importante, que vem da contação de história também, que é a transição. Esse narrador ele tem o poder do espaço e do tempo. Ele pode estar aqui e ele pode entrar dentro da história e sair dele, transitar. Transitar de um lugar para outro. Agora eu estou numa floresta, fui para um castelo, desse castelo voltei para uma praia. Então ele vai transitar nos espaços e no tempo. Ele pode voltar para um detalhe que ficou lá atrás, vir mais à frente, e aí ele vai transitando no espaço e no tempo, e também entre os personagens. Então não existe aquela ilusão realista de um único personagem. Ele pode fazer todos os personagens de maneira realista ou até de maneira mais estilizada, conforme o que ele quiser, ou a estética geral que ele tenha se propondo aquela encenação, né, do solo narrativo. Então ele vai fluir entre o espaço, o tempo, as personas presentes dentro da história. Então, ele pode tornar-se o ator narrador, tornar-se um personagem, ir de um espaço a outro e de um tempo a outro. Então, ele tem essa liberdade de transitar. E o último elemento, ele que eu chamo de roteiro, ele é importantíssimo, porque ele não é o roteiro da história, ele é o roteiro do solo narrativo dele. Então ele vai ter ali daquele solo, ele precisa estruturar aquilo. Porque no caso, por exemplo, tem músicos presentes, tem uma iluminação, tem um técnico de som. Então você tem que ter alguns combinados. Agora esse roteiro, ele não vai funcionar como um cânone, algo que ele fique preso. Ele serve para estruturar a estética que ele está propondo. Então, o roteiro permite com que ele consiga ir e voltar, sabendo para onde ele tem que voltar, e dar uma estrutura ao que está acontecendo. Mas ele não prende o ator narrador dentro daquela a sequência certinha do que tem que ser feito. Então, o roteiro ele serve para estruturar o solo, é o roteiro do solo narrativo. Não é o roteiro da história. Essa história ela está presente lá no pretexto, lá no repertório, que ele vai adaptando conforme as necessidades, que é a interação que o jogo cênico for pedindo para ele. Então, esses são os elementos que foram utilizados na construção da metodologia desse espetáculo, né? Como eu vou ensaiá-lo? Então, para poder ir preparando, vou, como ator, me preparar, construindo esse pretexto, pensando no meu repertório, estudando a história. No caso, eu fui estudando a história do Dragão do Mar, que eu vou falar um pouco mais dele para vocês daqui a pouco. Quais são histórias que eu poderia linkar, né? Fui criando que elementos poderiam ter a ver com esse personagem. Tá? Então agora eu vou começar a falar propriamente dito do Dragão do Mar, né? O Dragão do Mar existe, para quem não conhece, um centro na cidade, um centro cultural na cidade de Fortaleza, né, no Ceará, que se chama o Centro Cultural Dragão do Mar. O nosso maior navio petroleiro, né, do Brasil também se chama Dragão do Mar. E aí, quem é esse Dragão do Mar? O Dragão do Mar, ele foi um herói e isso aqui é um projeto que está dentro, né? Quando eu conto histórias, eu tenho um porquê eu contar as minhas histórias, né? Eu tenho um canal que se chama O Andarilho, um canal no YouTube, e aí tem um estilo, né? Eu geralmente me atenho a contos populares, a ideia de um teatro descolonizado, a trazer histórias que façam parte do nosso imaginário, mas que tenham sido contadas de maneira diferente, né? Às vezes por interesses de hierarquias que se colocam como superiores.
E aí eu tenho um projeto de heróis invisibilizados, né, que tiveram suas histórias não contadas pela nossa grande história. Então isso entra a do Dragão do Mar. O Dragão do Mar, ele era um jangadeiro, e ele tinha um grupo de jangadeiros, isso no final do século XIX, e no porto do Ceará era muito comum que alguns navios não conseguissem atracar no porto, porque as correntezas eram muito fortes. Então, alguns jangadeiros eles iam até os navios e pegavam, quando eles traziam os navios até o porto, quando isso não era possível, eles traziam as mercadorias de volta. Nessas mercadorias tinham especiarias, grãos, tecidos, mas também seres humanos escravizados. E aí os jangadeiros, liderados pelo Chico da Matilde, esse era o verdadeiro nome dele, começaram a achar que aquela história não era correta. E aí organizaram um motim dizendo que não iriam mais desembarcar seres humanos escravizados no porto do Ceará, instaurando a verdadeira greve dos jangadeiros. Isso se tornou tão notório que ficou conhecido no império todo. E aí esse movimento foi crescendo tanto, que no dia 25 de março de 1884 foi declarada a abolição da escravidão no estado do Ceará, 4 anos antes do Império. E aí esse movimento ficou muito forte, liderados pelo Chico da Matilde. Tão forte que chegou no Império e o imperador mandou trazer esses heróis. Eles vieram, tem até umas anedotas que eles vieram nas próprias jangadas. A jangada do Chico da Matilde ficou conhecido como Liberdade, mas não foi dessa forma. Eles vieram num vapor, né, de Fortaleza até o Rio de Janeiro. Quando chegaram aqui foram tratados, feitos heróis em desfiles militares, e eles receberam a alcunha, né, o Chico da Matilde, de Dragão do Mar, em homenagem aos dragões da independência, que é uma coisa que muitas vezes as pessoas também não conhecem. Os dragões da independência são a Guarda Nacional, né, da Presidência da República, que foi uma guarda criada desde a nossa independência. Então, como nós estamos nos 200 anos da independência do Brasil, na comemoração, esse projeto está dentro, né, do Retomada Cultural, com histórias que falam sobre os nossos 200 anos de independência. Então foi muito interessante trazer a história dessa Guarda Nacional, que às vezes as pessoas não conhecem, aqueles soldados, né, com capacetes e plumas, e que eles fazem parte, são responsáveis pela nossa democracia, pela garantir os direitos civis, né, da nossa democracia e da nossa independência, da República. Então, ele recebeu essa alcunha de dragão do mar por ser como se ele fosse um dragão da independência dos mares. Então, foi muito interessante também que foi colocada essa sub-história, né, dentro da história grande que está sendo contada, dentro da história grande que é a independência do Brasil. E então eu contei essa história e comecei a trabalhar em cima disso, né, montar esse repertório, também um pouco do cancioneiro popular. Sim. E uma coisa interessante é que os objetos e adereços, eles foram trabalhados e aí a minha história pessoal, né? Existe aquelas areias coloridas onde é feito um artesanato no Ceará. Então esse artesanato ele é feito, então tem um tipo de cor, uma paleta de cores que é utilizado nesse tipo de artesanato. Então os objetos, eles trabalhavam e os figurinos dentro dessa paleta de cores dessas areias coloridas do Ceará. E é uma história de jangadeiros, então é uma história do povo do mar. Então eu fui pesquisar um pouco desse cancioneiro popular. Esse cancioneiro popular, ele tem uma diversidade, uma riqueza muito grande. Então o espetáculo são 12 canções de domínio público e que a gente faz ao vivo com 2 músicos, eu cantando, mais 2 músicos me acompanhando, do Musicativo, onde tem o Biratã Victor. E aí nós fizemos esse trabalho de pesquisa, fizemos toda a gravação das músicas em estúdio, né, para poder ter os arranjos e compomos essa trilha sonora. Ela foi feita em estúdio para poder a gente ter essa versão em estúdio, até para poder definir os arranjos, mas ela é toda feita com música ao vivo e baseado nesse cancioneiro popular, né? Um cancioneiro popular brasileiro muito rico, onde a gente vai ter a exaltação dos mistérios e do povo do mar. Não só eles, né, mas a cultura brasileira ela passa pelo seu misticismo, pela sua religiosidade.
e pelo que acontece dentro da nossa cultura de uma diversidade e riqueza muito grande. Então, meus marinheiros, coragem pra trabalhar. O meu navio está no porto, porque mandou me chamar. As águas são correntezas, as pedras são de cristais, brincando com as tartarugas. Meu Deus, o dono do mar não sou eu. Brincando com as tartarugas, meu Deus, o dono do mar não sou muito grande. Então, os figurinos foram baseados nessas areias coloridas. A gente tem muito a imagem desses dragões da independência. E também foi trabalhado muitos elementos de circularidade e de retilíneos, né? Por que isso? Porque me vinha muito a imagem das ondas do mar. Essas ondas do mar tinham que estar presentes dentro da história, do espetáculo. É nas ondas do mar que eu vou viajar. Vou dançando e cantando nas águas da mãe Iemanjá. É nas ondas do mar que eu vou viajar. Vou dançando e cantando nas águas da mãe Iemanjá. Ele chega na aldeia, traz um peixe-baleia, e na mão a certeza da glória e vitória de Ogum Beira-Mar. Ele chega na aldeia, traz um peixe-baleia, e na mão a certeza da glória e vitória de Ogum Beira-Mar. É nas ondas do mar que eu vou viajar. Vou dançando e cantando na onda da mãe Iemanjá. É nas ondas do mar que eu vou viajar. Vou dançando e cantando nas águas da mãe Iemanjá. Ele chega na aldeia, traz um peixe-baleia, e na mão a certeza da glória e vitória de Ogum Beira-Mar. Ele chega na aldeia, traz um peixe-baleia, e na mão a certeza da glória e vitória de Ogum Beira-Mar. É nas ondas do mar que eu vou viajar. Vou dançando e cantando nas águas da mãe Iemanjá. É nas ondas do mar que eu vou viajar. Vou dançando e cantando nas águas da mãe Iemanjá. E então, elementos de movimentação. A movimentação foi toda trabalhada pela preparadora corporal Maristela Trindade. E a gente procurou trazer esses movimentos circulares e movimentos retilíneos. Então, o espetáculo vai contar com muita movimentação retilínea, muitos em seus adereços elementos do mar, redes, e muitas sub-histórias. Uma das sub-histórias que é contada, inclusive, é da Índia Iracema, né? Porque aí a gente vai falar, além desses personagens invisibilizados, né? A gente também vai ter a história indígena brasileira, e o Ceará é um grande estado que traz muito dessas histórias indígenas. Então, tem uma sub-história que acontece dentro do espetáculo, que é contada a história de Iracema, de José de Alencar, né? E também
trazido muitos elementos do mar, redes, tudo para dentro do espetáculo. E dentro dessas canções também, né? Então, como eu falei, o espetáculo ele tem esses movimentos circulares e ele é todo baseado não só nas minhas memórias, mas também em pesquisas que eu realizei sobre essa história do Ceará e pesquisas sobre como o povo cearense se comporta. É muito presente no espetáculo essa questão também de como o povo cearense se comporta. Daí foi realizado 3 apresentações, como falado anteriormente, em 2 escolas. Elas deveriam acontecer dentro do estado do Rio de Janeiro, em 2 municípios diferentes. Então, eu escolhi o município de Duque de Caxias, uma escola, as 2 escolas públicas, uma municipal, né, e outra estadual. A escola municipal Dr. Ricardo Augusto de Azeredo Viana, né, e a escola estadual São Bento, onde nós fizemos 2 apresentações lá, muito interessante, a interação com os alunos, né, com o público lá presente. E na Arena Carioca, Chacrinha, em Pedra de Guaratiba, também para alunos da escola pública. Foi uma faixa etária muito bacana. Como eu falei, todas as apresentações elas tiveram o intérprete de Libras presentes e também como está tendo nessa oficina online, para poder que houvesse uma inclusão, né, de alunos e de uma população, e foi trabalhado essa interação. Foram alunos de várias faixas etárias que puderam acompanhar isso dentro da ideia de interação. É muito interessante, porque o espetáculo ele vai conversando com várias faixas etárias, né? E vai se construindo a sua narrativa final baseada nisso. Então, esses foram alguns elementos do nosso processo. Também foi mostrado algumas cenas, né, da gravação em estúdio, cenas do espetáculo. Também deixo algumas para vocês, alguns momentos dentro das escolas. E foi muito bom estar aqui, mais uma vez agradecendo a Secretaria de Estado de Economia Criativa do Estado do Rio de Janeiro, né, Secretaria de Cultura, que pôde patrocinar isso através do edital Retomada Cultural. E foi muito bom poder realizar esse projeto. Espero que ele tenha muito tempo ainda de vida. Conto com vocês na divulgação dessa oficina, desse trabalho, para que ela possa chegar em mais gente. E esses estudos sobre os solos narrativos e os elementos da narratividade presentes na contação de história para esse teatro narrativo têm sido bem interessantes e fazem parte da minha pesquisa que eu estou trazendo para vocês. Muito obrigado pela atenção e divulguem esse vídeo para que ele possa chegar a mais e mais pessoas. Muito obrigado. Tudo de branco,